Provérbios, capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também os homens não percebem que faziam tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Do perigo de rejeitar a sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho,
e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouve viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Provérbios, capítulo 2. Benefícios morais da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho e segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graças aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Provérbios, capítulo 4. A excelência da sabedoria. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará.
ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá a vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Provérbios, capítulo 5. Aviso contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é a mais suave que o azeite. Mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam às custas do seu esforço. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei o que me diziam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a tua fonte,
Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Provérbios, capítulo 6. Aviso contra a loucura. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aviso contra o adultério. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão,
mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Provérbios, capítulo 7. Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos, como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura.
para as moradas da morte. Provérbios, capítulo 8. O apelo da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquirem a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte, sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam
amam a morte. Provérbios, capítulo 9. Convites da sabedoria e da loucura. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Provérbios, capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína.
A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade.